fora dessa prática, porque é um lugar que cria unidade. Se a gente vivenciar bem e refletir sobre cada questão, a gente busca um caminho, um processo de melhoria contínua em unidade entre todos, acadêmicos, colaboradores, professores e todos que aqui passam. E fico muito feliz quando, por exemplo, tem os conselhos de direito se reúnem aqui e eles estão lá. Também eles fazem o uso da palavra da semana, mesmo não sendo diretamente um órgão ligado à Unifatem. Durante essa semana a pergunta é: o que eu preciso ser, fazer, criar e gerar para ser contribuição para o mundo? Acredito que tem tudo a ver com a empresa, uma organização. O que eu preciso ser, fazer, criar e gerar para ser contribuição para o mundo. E traz aí voltamos àquela conhecida história dos 3 cegos e o elefante. Numa discussão para identificar o que era aquele elefante, eles se dividiram em partes para tentar entender. Um deles foi para a orelha, e lá ele, tentando entender o que era, dizia: é um grande tapete áspero, enorme. O outro ficou na tromba e disse: não, você está enganado, é um tubo muito grande. E o outro ficou numa das patas do elefante e disse: não, vocês não entenderam nada. Aqui se trata de uma coluna forte e firme, resistente. E a pergunta seguinte é: de que ponto de vista nós estamos olhando? Do ponto de vista da orelha? Do ponto de vista da tromba? Do ponto de vista da perna do elefante? Mas ainda não é o elefante. Ainda não é o todo. E desconsiderar o ponto de vista de quem viu a orelha também é negar que existe uma verdade. Desconsiderar o ponto de vista de quem viu a tromba também é desconsiderar parte da verdade. Desconsiderar quem viu a pata ou a perna do elefante, do animal, também é desconsiderar uma verdade. E de que maneira considerarmos o ponto de vista sem colocarmos como ponto de vista como a única verdade, mas como parte da verdade. Quem sabe seja a arte mais exigente para trabalhar entre nós, entre equipes, porque não obstante, logo a gente vai querendo colocar a nossa verdade, mas sem escutar ou sem perceber as outras verdades ou outras percepções que já deram certo ou não deram certo, e que virou aprendizagem, né? Então, de que maneira olharmos para o ponto de vista, não como um todo, mas como um importante ponto de vista, e tudo é importante ponto de vista. Cada pessoa ou cada tem partículas de importante ponto de vista. E o meu é mais um importante ponto de vista. E os 2 importantes pontos de vista podem criar juntos um outro ponto de vista com mais expansão, com maior, contemplando melhor, com mais interesse. Então, deixemos essa palavra da semana, que é um convite para a comunidade acadêmica aqui do Unifatem a pensar, também, de repente, iniciar essa manhã conosco, trazendo quais são os importantes pontos de vista que pode ser que nós estejamos desconsiderando, ou achando que existe só aquele recorte que eu estou enxergando, ou eles ali nunca iriam descobrir que se tratava de um elefante, porque eles já foram se eliminando inicialmente. Não, você não entendeu nada, se trata do que eu estou vendo.
Não, você não entendeu nada, se trata do que eu estou percebendo. Vamos deixar isso reverberar no dia de hoje e assim então damos por aberto esse início de dia com este grupo e agradecendo muito a presença e que bom que vocês estão aqui. O Centro Universitário tem essa função de criar essa sinergia e essa conexão entre todos os pares da sociedade, entre todas as sociedades humanas. Agora nós passaremos a palavra para o facilitador da nossa manhã, Cláudio D'Artagnan Barros. Professor D'Artagnan, graduado como tecnólogo químico, graduado em administração de empresas, pós-graduado em administração empresarial para executivos, pós-graduado em gestão de recursos humanos, especialização em gestão da qualidade pela JUSE, Japanese Union of Science and Engineers, no Japão, 1980-1984, ex-professor de vários cursos de graduação, pós-graduação em gestão da qualidade, da FAENQ, hoje USP, professor do curso de pós-graduação de Roseira, de administração e eletivas do Lipatéia, autor de vários livros, mentor do projeto da EGECOM, de Educação Gerencial Continuada, acadêmico e ex-vice-presidente da Academia Brasileira da Qualidade, já atuou e atua como consultor em sistema de gestão e conselheiro empresarial de empresas como a IBM, a Embraer, a Itaú, Siemens, entre outras, executivo da Propar, entre outras experiências que deve compartilhar conosco nesta manhã. Professor, eu tenho a palavra do senhor. Bom dia a todos muito bem-vindos. Estou vendo aqui professores, um grande mestre sentado ali. Aliás, eu falei para ele que eu não precisava estar aqui, já que ele veio, né, sobre o meu lugar. Amigos que estão aqui, muito obrigado pela presença. Eu sou professor da casa e não preciso dizer que eu sou o professor dinossauro aqui. Né? Olá. Tentando trazer aí essa experiência, eu estou no mercado há muitos anos, mais de 50 anos, e convicto de uma coisa importante que eu acho que vai fazer parte, e é importante eu dizer isso, porque faz parte dessa conversa de nossa hoje. Depois de mais de meio século, dentro de empresas, dentro do mercado, eu concluí uma coisa. Eu ainda não sei como fazer as coisas. Continuo perseguindo a forma com que se tenha mais eficácia de resultados. Agora, esse tempo todo eu consegui aprender uma coisa que eu acho que eu sei muito. Eu sei como não fazer. Então, quando nós vemos as empresas, organizações, eu estou vendo vocês aqui como representantes de empresas de pequeno porte, na sua maioria, que entram, se atiram em desafios e projetos, de novos desafios, de modernidades, de modas, eu aconselho o seguinte: vamos ver como é que não se faz primeiro. Porque é impressionante como eu tenho visto isso nas empresas, né? Elas caem nos mesmos buracos das outras, elas têm as mesmas pedras nos mesmos caminhos, não é? E tem que retirá-las. Então, uma das coisas importantes, né, dessa fala, que eu queria que fosse mais doméstica possível e menos acadêmica, né? Eu queria dar alguns insights, eu queria levá-los a algumas reflexões sobre o ato de gerenciar organizações, pequenas, médias, grandes, micro, multinacionais, familiares, não importa. As empresas são todas iguais, não tem nenhuma diferença. Eu me lembro quando a minha empresa, eu sou empresário há muitos anos, a minha empresa já supriu a barreira dos 30 anos, já estamos com 37 para 38 anos a empresa. E a empresa, eu me lembro quando nós fomos certificados, conforme padrões da norma ISO 9000, em 1994,
No início, né, nossa empresa foi a primeira empresa brasileira a receber essa certificação como empresa de serviços. Para muito orgulho nosso, né? E na época fomos certificados por uma organização da Alemanha e recebemos certificados internacionais e tal. Uma empresa de 4 funcionários. 4. Quando vieram os auditores para fazer auditoria, veio um auditor líder, veio um segundo auditor, veio um observador, né? Já praticamente tinha o mesmo número de funcionários e de auditores. Passaram 2 dias dentro da empresa, né? Naquela época que era uma burocracia danada o sistema de auditoria. E depois que nós fomos certificados, recebemos 4 certificados, um europeu, do European Quality Network, e um certificado internacional, do International Quality Network. Eu, com 4 pessoas, todas as empresas que eram certificadas no Brasil, que devia ter no máximo uns 40, naquela época, a menor tinha 500 funcionários. Aí eu pensei comigo, falei, vou para o Guinness Book. Por que não? Menor empresa do mundo que exibe um certificado com 4 funcionários. E eu fiz uma carta para a IAF, que é a que cuida de certificação, e disse a eles, olha, eu sou do Brasil, tenho 4 funcionários, está aqui o meu certificado, os 4 certificados, eu queria saber se vocês confirmam que eu sou o menor do mundo, que eu quero ir para o Guinness Book. Na verdade, era um ato de marketing. Aí recebo uma resposta dizendo o seguinte, não, vocês são muito grandes. Como? Sim, porque a menor empresa que nós temos registrado é uma empresa de 2 funcionários, a metade da sua, que exibe o mesmo certificado, que fica na Alemanha. E essa empresa sabe o que faz? É uma banca de frutas. E a pergunta é, uma banca de frutas tem produto? Tem. Uma banca de frutas tem fornecedor? Tem. Uma banca de frutas tem estoque? Tem. Uma banca de frutas tem precificação do seu produto? Tem. Eu vou parar por aqui, porque a banca de frutas, a empresa de vocês e a minha é a mesma coisa. Não muda nada. Então, esse estigma que nós levamos, né? Não, a minha empresa é pequena, a minha é grande, a minha empresa é multinacional, a minha... Gente, isso é um paradigma. Organização, empresa é empresa, gestão é gestão, gente é gente. Então, a minha empresa hoje está reduzida praticamente a minha sócia, que é a minha filha mais velha, e os meus consultores, mas é uma empresa pequena e o sistema de gestão passa pelos mesmos problemas. Então, eu queria começar essa conversa desmistificando esse assunto e dizendo a vocês o seguinte, todos nós que somos empresários, nós temos a mesma preocupação, que é sobreviver. Nós temos que sobreviver. E nós estamos vivendo um mundo volátil. E que nós temos o prazer de viver nessa época, que eu digo prazer porque antepassados não tiveram esse prazer de viver um mundo desse, né? De aprendizado, de desafios, né? Meus pais, meus avós nunca viveram isso em termos empresariais. As empresas eram lineares. Olá, bom dia. Você que nos acompanha pelas redes sociais, pela Rádio Nova FM, pela TV Unifateia. Você está acompanhando a programação desta quinta-feira, dia 30 de março, direto das dependências do Parque Tecnológico aqui no Unifateia. Nós temos hoje mais uma edição do nosso Integra Conexões e Negócios com facilitador, professor D'Artagnan Barros, que está trabalhando a gestão de equipes de pessoas e de projetos de uma forma criativa. Isso porque a gestão de pessoas não é uma coisa muito fácil, né, irmã Zenilde? Nós estamos aqui com a nossa vice-reitora, a fundadora do Parque Tecnológico, irmã Zenilde Fontes, que vai abrir essa nossa programação de hoje e vai falar um pouquinho para nós de gestão. Bom dia, irmã. Bom dia, professora Flávia. Bom dia quem nos acompanha aqui. Realmente, hoje é o dia que o professor D'Artagnan vem falar para a gente sobre planejamento e sobre como planejar com as pessoas. Essa é uma arte que ela não é tão trivial assim. Eu acredito que a palavra da semana, dessa semana do Unifateia, nos ajuda a pensar nesse movimento.
Para buscar um planejamento, hoje a palavra da semana traz a imagem, né, dos três cegos na relação da identificação do elefante. Então, é impossível a gente planejar algo se a gente desconhece o todo. Não dá para planejar uma ação para o elefante somente conhecendo a orelha do elefante, ou somente conhecendo a tromba do elefante, ou somente a perna. Ajuda muito quando, por exemplo, nesse processo de planejamento, a gente já considera o ponto de vista daquele que trouxe. Eu vi a orelha e a orelha me pareceu assim. Mas quando a gente desconsidera este ponto de vista, também já é um problema muito grande no processo de planejamento. Então, considerar os pontos de vista, os lugares de fala, a compreensão do momento e expandir essa compreensão pode nos dar uma melhor realidade do chão onde planejamos. Então, para planejar, o planejamento ele precisa vir de uma análise de cenário muito bem detalhada e muito bem compreendida. É preciso compreender o negócio inteiro, é preciso compreender a infraestrutura, compreender os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades. E quando a gente fala aqui dos pontos fortes e pontos fracos, nós vamos falar daquilo que é interno, que está dentro da área de autoridade e responsabilidade da própria gestão tomar essa decisão. Então, conhecer a sua infraestrutura, conhecer aquilo que já oferece bem ou conhecer aquilo que já possui. E também reconhecer os pontos fracos, aquilo que ainda não dá conta, porque não dá no processo de planejamento para você planejar às cegas, porque isso vai fazer com que o negócio não evolua ou até feche, ou até pare de ser essa contribuição no mercado. E, por um outro lado, a gente olhar para o entorno de nós, são as ameaças e as oportunidades. O que externamente, concorrência, o que tem no cenário, questão financeira, por exemplo, a questão da moeda, a questão política, a questão econômica, que está fora da área de controle desta gestão, mas que precisa estar muito alinhada, muito compreendendo esta realidade, para poder também responder, considerar isso no processo de planejamento. Então, ameaças, oportunidades estão fora do ambiente de negócios ou fora do ambiente da área de autoridade e responsabilidade da gestão. Os pontos fortes e os pontos fracos estão internos. Pode tomar-se uma decisão sobre essa questão. Então, mas essas quatro possibilidades dentro do planejamento são importantíssimas para que se entenda tanto o cenário externo quanto o cenário interno. Então, hoje o professor D'Artagnan fala para nós um pouco da importância desse planejamento, de conhecer o próprio negócio, de também fazer uma análise interna e externa desse negócio e, ao mesmo tempo, como fazer isso com as pessoas. Aí vem um dado mais exigente, porque aí nós precisamos ter pessoas que consigam também contribuir nesse processo de planejamento e estejam dispostos a passar por esse processo de mudança. E todo o processo de resistência, de reação ou de dificuldade de mudança no mindset, isso vai resultar, de repente, aí, num processo que não contribui muito. Então, é preciso conhecer também a sua equipe e é preciso treinar essa equipe para poder fazer um bom planejamento. Perfeito, irmã. Hoje nós observamos que nessa edição do Integra, nós temos vários empresários novos que vêm com uma expectativa de aprendizado, de sinergia e, inclusive, de se inspirar nessa missão que o Parque Tecnológico ela leva. De que forma outros empresários podem vir participar também? Tem sido muito satisfatório de percebermos, porque, ao mesmo tempo, o empresário ele passa a ter nesse local do Parque Tecnológico um lugar que ele sabe que ele pode vir. Se ele não veio numa vez, ele vem na outra, ele vem na outra, ele vem quando... E ele, assim que ele sente a necessidade, ele pode contar com esse espaço aqui do Unifateia. E isso é muito satisfatório para nós. É muito bom, por exemplo, esse empresário vir, porque a inspiração vem primeiro dos próprios pares. São os pontos de vista, embora os negócios diferentes ou negócios similares, que podem aí
se inspirar. E a gente parte do princípio de que concorrência não é nosso inimigo, concorrência é nosso amigo, é nosso aliado. Então, a gente pode compartilhar experiências, a gente pode compartilhar ideias, essa ideia de que a gente tem que esconder é uma ideia do passado, né? Hoje nós precisamos compartilhar, contar das nossas ideias, e nós não precisamos ter medo diante do mercado, porque a expertise de quem criou é porque já viu o cenário e já sabe como fazer, e cada um tem um jeito próprio, e o sol brilha para todo mundo, né? Então, uma forma de se inspirar é através dos próprios pares. Outra forma de se inspirar é através, né, do professor D'Artagnan. Ele é um homem assim reconhecido aí no Brasil e, por que não, no mundo, né, que é uma pessoa que inspira, que é consultor há muitos anos, que é consultor de grandes empresas, como a Embraer, enfim. E isso traz uma expertise que nós precisamos aproveitar na nossa cidade. Ele está aqui conosco hoje em Lorena, é nosso professor, mas também para o empresário que precisa aí de uma inspiração, que precisa de um elemento clareador aí para efetivar a sua ação. Aqui nós temos esses profissionais que podem, de repente, estar startando, e às vezes é uma conversa, às vezes é aquela conversa até de pátio, né, que pode estar iluminando e inspirando aí esse negócio, esse empreendedor. Perfeito, irmã Zenilde, muito obrigada pelas informações. Você continua acompanhando conosco, ao vivo, toda a programação ao longo desta manhã aqui no Unifateia. Até já já. A ideia nova vai tirar ele da zona de conforto. Ele vai ter que fazer outra coisa, do qual sair da rotina. Nós temos que brigar contra esse tipo de coisa. E as empresas estão cheias de rotineiros. E tem gestores rotineiros que terminam contaminando os seus próprios subordinados. E ela vira uma grande rotina. Quando ela pega no contrapé, ela não tem saída mais. E quando a gente vê isso, nós estamos falando, e eu já entrei nesta linha, né? E eu vou voltar, eu vou trazer a linha de volta para as pessoas, mas agora eu entrei numa linha estratégica, e eu chamo isso de pensamento estratégico e planejamento estratégico. Não dá para fazer planejamento estratégico de pessoas e empresas que não têm o pensamento estratégico. O pensar no amanhã, o pensar no depois da manhã, pensar no agora e pensar no depois. E olhando este cenário e aplicando ferramentas para poder se garantir, porque o grande objetivo disso tudo é uma palavra que inicialmente utilizada em ecologia e utilizada em agricultura, mas hoje utilizada, né, com todas as letras na gestão, chamada sustentabilidade. Nós precisamos dar sustentabilidade às nossas organizações, às nossas empresas. E para dar sustentabilidade significa dar-lhes garantia. E para dar-lhes garantia, nós temos que usar técnicas, metodologias, nós temos que usar formas que garantam que a empresa sobreviverá daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 6 meses. Pelo menos pensamos que possa sobreviver. Se eu estou fazendo alguma coisa em termos de planejamento estratégico, eu estou garantindo o mínimo necessário para que ela sobreviva. Quem não estiver fazendo, empresário hoje que não pensa estrategicamente, que não aplica absolutamente nenhum plano estratégico, metodológico, ele está completamente vulnerável. Completamente vulnerável. Em algum momento que eu estiver falando alguma coisa que esteja completamente fora da realidade, por favor, me interrompam. Me interrompam. Eu conheci várias pessoas que pensam estrategicamente, né? Quer dizer, esse pensamento do entorno, né? O pensamento dos cenários, entendeu? Durante o nosso trabalho, a gente tem que estar pensando nisso constantemente. E hoje nós temos uma grande facilidade, um grande instrumento para fazer isso, né? Que é a internet. Né? A internet nos dá dados aí diariamente, dioturnamente, né? Sobre esse assunto. Bom, pensando nessa linha, aí entra esta expressão, né? Planejamento estratégico. Alguém vai pensar, bom, eu sou uma pessoa que penso estrategicamente, eu tenho olhado o cenário e tal.
Mas o tal de planejamento estratégico, como é que aplica isso? Uma empresa é pequena, tem 3 funcionários, 4, 5, 10. Vamos arredondar isso para empresas de pequeno porte, chamadas EPPs. Essas empresas de pequeno porte vão de até 199 funcionários. Depois vem empresas médias que vão até 450, 490 pessoas e empresas de grande porte acima de 500. Então, todos aqui estão envolvidas aí, praticamente, são a maior parte aqui, empresas de pequeno porte, né? E aí a gente vê alguns paradigmas nessas empresas pequenas e eu me encaixo nela, né? Alguns paradigmas em relação a planejamento, aplicação de planejamento estratégico. Um dos paradigmas, esse eu vejo na pele, né? Um deles é esse aqui. Esse negócio é só para empresa grande, né? Gente, por favor, isto é um paradigma. Planejamento estratégico é uma técnica metodológica para ser aplicada em empresas pequenas, individuais, se for o caso. A mesma técnica. Eu trabalhei em multinacional, para vocês terem uma ideia, como é que multinacional leva isso em consideração. Eu trabalhei em empresa multinacional e fui do departamento de planejamento estratégico. Tinham 19 funcionários. Tinha secretária, né? Tinha um monte, tinha gerente, né? Nós fazíamos planejamento estratégico, levava 6 meses fazendo. Lógico, uma empresa daquele tamanho, para fazer toda a análise de cenário e fazer toda a aplicação, demorava. E era planejamento para 5 a 10 anos. Né? Aí no ano seguinte tinha que refazer novamente. Então, e as empresas pequenas, os fornecedores ficaram olhando, pô, que negócio bacana isso aí. Né? Depois anunciava, colocava aquilo em relatórios e etc. Hoje, eu tenho ajudado empresas aí, eu tenho trabalhado com algumas empresas pequenas de planejamento estratégico, empresas de 3 funcionários. E que tem uma grande vantagem, sabe qual é? Todos participam. Que, aliás, o segundo paradigma que a gente vê é esse aqui, né? Vamos fazer o planejamento da nossa empresa, então o diretor, o vice-diretor, os gerentes, tá? E a dona Maria do cafezinho? Não, essa não tem nada a ver com o assunto. E o operário também não tem nada a ver. E atendendo a loja não tem nada a ver com o assunto. Este é um dos grandes erros. Porque a aplicação de ferramentas, e as ferramentas tem várias aí que a gente pode utilizar, não é? E são simples de serem aplicadas. Você pega um SWOT, você pega uma aplicação de quadrantes do Ansoff, você pega... São coisas que estão aí no mercado, fáceis, entendíveis, não é? Lógico, muitas empresas precisam de alguém que ajude, não é? Ajudar na orientação, mas ela própria faz. Eu faço isso na minha empresa, façam, gente. Anualmente eu faço isso e faço ajustes ao longo do ano, porque o cenário vai mudando, e o cenário vai mudando, eu vou ajustando. Apliquem planejamento nas suas empresas. Isso vai dar sustentabilidade para vocês, isso vai dar segurança. E vocês vão sair na frente. Porque a maioria, quando eu digo maioria, estou falando de mais de 90% das empresas de pequeno porte, não aplica nada disso. Trabalha na rotina. Ótimo que os meus concorrentes façam isso. Porque eu não vou fazer. Porque esses são os 2 paradigmas que eu mais tenho visto. Planejamento é para empresa de qualquer tamanho e é para fazer com todo mundo. Lógico, eu tenho uma empresa de 50 funcionários, eu vou juntar 50 para... Não, aí existe uma coisa chamada plano de amostragem. Eu tenho os executivos, os donos, o dono, quem é o supervisor, o gerente, o encarregado, e aí o que eu faço? Eu pego da galera linha de frente e amostro. Não é? Lógico, eu posso fazer isso por algumas características, né? Isso aqui é um menino que tem uns pensamentos, ideias boas, esse menino vem cá. Esse aqui está estudando, tem interesse, quer se for, esse aqui também vem aqui. E eu vou lá e busco alguns, eu cato alguns, e nós formamos um time representativo da pirâmide, seja ela de qualquer tamanho. E vamos fazer juntos. Vocês não têm ideia de quando nós desafiamos essa galera da base, o que aparece? Nos deixa tronchos de ver a capacidade de contribuição que tem. E a gente fica parado olhando para esse jovem e pergunta para ele, mas você nunca falou isso por quê? Ele falou, nunca ninguém me perguntou.
E nós ficamos com a responsabilidade nas costas de tomar as decisões e temos que assumir a responsabilidade do resultado. E a pior coisa que nós podemos fazer como empresário é olhar para um jovem desse e o cara diz assim, não tem nada a ver com isso, não foi eu que tomei a decisão. Você não me perguntou. Nós precisamos usar os neurônios que estão nas nossas bases. Nós estamos jogando neurônio fora. Essa turma está louca para ser desafiada. Agora, cuidado, a onça é grande e a vara é curta. Se você não está preparado para cutucar, não se meta. Porque o cara pode trazer uma ideia muito melhor do que a sua. E eu quero ver se você vai ter competência para dizer, você está certo, meu filho, vamos mudar. Se você acha que não tem capacidade para isso, esquece o que eu estou falando. Bom, e concluindo esse papo, né? Aí você vem agora na prática, né? Você vem, o que deve ser feito? Alguém deve estar, bom, então me dá aí mais ou menos um passo a passo, né? Do que temos ainda 5 minutos. O que a gente deve fazer? Não deve fazer o trivial, deve fazer o que deve fazer mesmo, né? Primeiro é isso aí. Alguém diz, como é que faz análise de cenário? Está cheio de ferramenta boa para fazer. Você tem aí análise VUCA, análise mundo Bunny, você tem... a internet te dá um monte de coisa para fazer. No fundo, o que é? Não é? É você analisar o mundo político, o mundo econômico, o mundo tecnológico, tá certo? É isso que você tem que analisar. Você tem uma empresa, por exemplo, uma loja, um ponto comercial. Uma empresa tem lá 10 funcionários. Aí você fica pensando, bom, tecnologicamente, como é que eu estou? Cuidado quando você for dar essa resposta a você mesmo. Porque estar bem tecnologicamente enquanto empresário não é estar bem em redes sociais. Não, a turma navega no Facebook. E você vai navegar, você vai saber aonde. Eu quero saber o que a tecnologia pode estar influenciando o meu negócio. Eu tenho um amigo lá no Rio Grande do Sul que produz equipamentos para hospitais. E o carro-chefe dele são essas plataformas para bebês. Não é? E ele desenvolveu isso. Tem uma tecnologia danada esse negócio, eu não sabia, né? Esse suporte para bebê por causa de textura, por causa de segurança, por causa de um monte de detalhes. E ele tem um projeto disso, fabrica isso já há muitos anos. E esses dias ele me ligou, conversando, batendo papo comigo, e falou, D'Artagnan, eu estou meio preocupado, cara, eu estou cheio de concorrente, Falei, Celso, me diz o seguinte, como é que está a estrutura de negócio? Você produz... Você tem fornecedor, produz, está todo o processo natural de produção e vende e tal. Bom, eu fui ver, ele ainda está vendendo com vendedor, batendo a porta de hospital. Vendedor na porta de hospital, vendendo, não é? com faturamento. Eu falei, cara, cai fora disso, bicho. Cai fora disso. Olha os seus concorrentes, está todo mundo vendendo pela internet. E ele, não, mas eu achava que eu estava bem, eu estou nas redes sociais. Que rede social, cara? Ficar anunciando a sua empresa no LinkedIn? Não. Isso aí tudo bem, vai fazendo, mas não é só isso, cara. Tem outras coisas que você tem que fazer, ou seja, olhar esse cenário e ver tendência, e você vê que nós estamos vivendo alguns momentos que os conceitos estão mudando, né? Isso chama-se disrupção. De repente, a disrupção te encontra. E quando te encontra, a disrupção muda o conceito. E você não serve mais para nada. Veja o caso dos táxis. Veja o caso dos hotéis. Eu tenho um amigo que tem um hotel, está desesperado, né? Imagina que se alguém ia ter um hotel, ia imaginar que ia surgir um tal de Airbnb. Quer dizer, o cara é hoteleiro e não tem prédio. Quer dizer, isso ninguém imaginava, isso é disrupção. Eles matam o conceito. E aí quem só gerencia a rotina, toma a rasteira e não levanta mais. Por quê? Não analisou o cenário. Então vamos ver as tendências, vamos conversar com gente, vamos pesquisar, vamos dar uma olhada no mundo de volta, né?
Vê, legislação é outra coisa, fique de olho na legislação. O cara baixa, o cara mete uma assinatura num papel, mata você, cara. Vocês viram o que aconteceu com o ICMS há uns 8 anos atrás? O cara deu uma canetada lá, matou um monte de gente. E todo mundo sabia que isso ia acontecer. E todo mundo ficou esperando ele assinar para depois reclamar. Gente, esse tipo de análise de cenário é uma coisa importante que tem que ser feito antes. Depois, tem a própria aplicação. Aí a aplicação da metodologia, como eu falei, junta a galera e aplica na prática. Vamos fazer as aplicações. As aplicações basicamente girando em torno de 4 questões, né? Aonde eu sou forte, aonde nós somos fracos, que tipo de oportunidades existe no mercado que nós não podemos esquecer e o que está nos ameaçando. Com essas 4 colocações e a nossa turma trabalhando junta, dando ideias juntas, nós vamos começar a nos proteger, trabalhar em cima do que nós somos fortes, melhorar o que está lá, vamos eliminar nossas fraquezas e vamos ficar de olho nas oportunidades e vamos tirar a ameaça da frente. O mundo faz isso há um século. Aliás, o mundo faz isso há 2.500 anos atrás. Depois o Humphrey veio lá da Oxford University e falou, não, isso aí não foi eu que inventei. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí, Sun Tzu inventou isso há 2.500 anos atrás. Quando disse para os seus guerreiros, né? Observem o que vocês são fortes, meus caros. Mas saibam que vocês têm fraquezas e precisam ser tiradas para a gente ganhar a guerra. Agora vejam onde estão as oportunidades estratégicas para a gente ganhar esses novos horizontes. Agora veja quais são os inimigos que nos ameaçam. Isso está no livro A Arte da Guerra, é só você ler. Que é livro-texto em muitas empresas, né? E aí você vem a parte mais complexa, e eu estou encerrando agora, mais complexa de toda essa aplicação, chamado plano de ação. Planejamento estratégico sem plano de ação, jogaste dinheiro fora. Nem comece. Se você não vai ter plano de ação, não faça, porque não vale a pena. Não vale a pena, você vai jogar dinheiro fora. O plano de ação significa, na verdade, o seguinte: traçamos aonde está a situação, traçamos o que nós temos que fazer, tem quem vai fazer, quando, aonde, e vai ter que prestar conta. E é a hora de distribuir tarefa para todo mundo. Eu até criei um acrônimo aí, que está funcionando legal em algumas empresas, chamado RAPA. O RAPA chama-se Reunião de Avaliação de Plano de Ação. Então tem um RAPA por mês, e todo mês reunião de RAPA. E aí a turma tem que prestar conta. O cara falou assim, bicho, foi você que colocou no plano que você ia fazer segunda-feira, cadê? Foi ele que pôs, não foi eu que botei. Aí a turma aprende a tratar o RAPA. Gente, impressionante como a coisa evolui, porque analisamos, isso aqui tem que estar analisando constantemente, né? Aplicação da metodologia. Aqui, geralmente, as empresas precisam um pouco de ajuda para poder ver como é que faz, e isso aqui depois a própria empresa tem que fazer. Lógico, a gente que é de fora ajuda a empresa, porque às vezes quando a gente está de fora eu sei que levo vantagem, né? Quando eu chego lá, o homem está aí, né? Aí a turma vai fazer. Mas aí eu digo para o dono da empresa, bicho, o homem tem que ser você, não eu, né? Você precisa botar moral aí para fazer esse negócio. E a turma tem feito e tem dado bons resultados. Muito bem. Isso aqui é um exemplo, eu trouxe apenas esse quadro para mostrar como é que isso na prática. Eu utilizo uma metodologia chamada Metaplan, né? Um baita, eu gosto muito de painéis, né? Faz um baita de um painel e coloca lá os seus pontos fortes, os fracos, as oportunidades, e trabalho com os post-it com a minha galera. E a turma vai lá, a turma diz assim, eu acho que essa empresa tem a oportunidade de abrir uma filial nos Estados Unidos. Senhora, você está louco? Põe lá, cara. Depois a gente decide se isso vale a pena ou não. E a turma vai botando os post-it dele, quando eles olham aquilo, eles ficam maravilhados de ver que participaram da gestão. Isto é a arte de planejar com as pessoas. É envolvê-las, é fazê-las participar do processo. Okay? Então está aqui um exemplo que a gente faz constantemente aí com pequenas empresas. Fiz recentemente isso numa gráfica. Aí o dono da gráfica chegou no final, depois de fazermos todo esse trabalho, quando tinha uma reunião de RAPA, ele falou para D'Artagnan, se eu não tivesse feito isso, eu tinha quebrado. A solução estava na cabeça dele, não estava na minha. E a solução está na cabeça de vocês, não está na cabeça de ninguém. Muito bem. Eu queria agora... Esse cara da qualidade... Né? Então, está aí o meu tempo, está encerrado.
Mas eu queria agora propor a vocês, depois desse papo, e vocês ficaram num silêncio tumbal, não é? Foi realmente interessante. Esse silêncio eu posso interpretar, né? Ou seja, grandes reflexões. Dá para escutar aqui os neurônios batendo, não é? Então tem gente que está pensando, puxa vida, esse troço é óbvio. Aliás, gente, essa frase eu tenho usado muito. Como tem sido complexo falar do óbvio. A turma não quer mais o óbvio, a turma quer a coisa complicada. Tem tecnologia? Não, então esse papo não serve para mim. Tem hora que nós temos que dar um passo atrás para ganharmos mais velocidade. O passo atrás significa, para um pouco, cara. Vocês têm ideia do que seja se os seus funcionários forem trabalhar um dia sem celular? E a turma fica insistindo nessas coisas, né? Eu sou um grande usuário desse negócio, eu adoro, não é? Mas eu não posso ser escravo desse negócio de jeito nenhum. Eu não posso ser escravo desse negócio. A turma acha, né? Eu converso muito com meus alunos sobre isso. Falei, meu filho, você sabe o que é conhecimento? Ah, sei, professor. É Google. Não, filho. Google não é conhecimento. Google é informação. Google não é conhecimento. Google é informação. Então, você tem informação nesse aparelho. Conhecimento é cognitivo. Conhecimento só é conhecimento quando ele está neste HD que está aqui. Enquanto ele não estiver aqui, ele é informação, não é conhecimento. Conhecimento é quando está aqui. Então, você tem que passar do estoque de informação do seu celular, dos livros da biblioteca, dos bancos de dados, de onde tiver informação, você tem que passar para cá. A hora que passar para cá, você vai se livrando desse negócio, ou vai deixando ele para botar novas informações e vai trocando os conhecimentos aqui. Só que não precisa trocar, porque tem armazenamento à vontade. Não é? Eu não tenho ideia de quanto dá em termos de capacidade. Ok? Então, depende da idade, diz a Inês. Isso aí foi uma acusação para mim, mas deixa quieto. Na verdade, Inês, é o seguinte, o que depende? Deixa eu completar esse assunto aqui para não ficar solto. Quando a gente olha esse papo de conhecimento, a gente vê uma trajetória, né? E a trajetória começa com uma coisa chamada dados. O que é dado? É www. Quando você vai lá, www, você está falando de dados. Ou seja, o universo abre, que é o Big Data que você olha, e você não sabe nem por onde começa, muito menos por onde termina. Aquilo é dado. Não temos capacidade de gerenciar esse negócio. Não dá para botar isso tudo na nossa cabeça. Então, nós temos que fazer o quê? O processo de seletividade. E o que é seletividade? Eu pego o mundo de dados que estão na internet e seleciono o que me interessa. A hora que eu faço o processo seletivo e ponho no meu celular, e ponho no meu caderno, eu estou fazendo o quê? Eu estou selecionando dados, transformando em informação. E a hora que eu pego essas informações e faço uma nova seleção e ponho na minha cabeça, eu transformei informação em conhecimento. E aí, dona Inês, à medida que o tempo passa e que a barbicha cresce e que os cabelos branqueiam e caem, o acúmulo desse conhecimento chega a tal ponto que me muda de classe, me passa para a sabedoria. A sabedoria é o acúmulo do conhecimento. Não existe jovem com sabedoria, porque não deu tempo. Existe jovem com conhecimento. Com sabedoria, não. Essa é a realidade. Então, hoje, qual é o que está acontecendo? As pessoas estão confiando num aparelho e achando que o conhecimento está lá. E se ele perder o aparelho? Não precisa dizer o que pode acontecer. Muito bem. O que eu gostaria? Eu quero que vocês virem as suas cadeiras, grupinhos aí de 4, e nós temos uns 20 minutos, para fazer uma reflexão sobre este tema que eu acabei de falar. E esta reflexão, eu queria que vocês refletissem sobre aplicação disso que eu falei em empresas de vocês, de pequeno porte. E eu queria essas duas respostas. O que vocês acham que seja facilitador hoje para fazer isso? Ou seja, o que ajuda a fazer um planejamento? O que contribui hoje para fazer? O que nos incentiva a fazer? E o que
são inibidores? Ou seja, o que hoje atrapalha fazer um negócio desse? O que está bloqueando, que não me deixa fazer? O que está me impedindo de fazer? Então, eu queria que vocês fizessem uma breve discussão disso e a gente faz uma conclusão antes de fechar o nosso dia. Vamos nessa? Olá, nós estamos de volta e agora com o facilitador da nossa manhã, o professor D'Artagnan Barros, que já chegando, né, professor? Nós sentimos ali que os empresários, muitos que já o conhecem, de toda a jornada de trabalho, de toda a jornada de conhecimento e treinamentos do senhor, estão muito empenhados na discussão, né? É difícil planejar, professor? Não é difícil planejar, desde que se tenha um bom pensamento estratégico, né? Quando o empresário, né, o profissional, tem um bom pensamento estratégico, o planejamento é uma consequência natural. Então, é o uso de ferramentas, né? O que nós estamos percebendo é que a grande dificuldade é tirar esses empresários dessa rotina, né, que é uma rotina trabalhando hoje para sustentar a empresa no dia seguinte. Então, nós estamos vivendo um mundo muito não linear, né, e que precisa movimentar um pouco isso. O planejamento estratégico é uma forma de fazer, quebrando esses paradigmas aí de empresas, de tamanho de empresas, né? Então, hoje nós estamos vendo na reunião de grupo o resultante disso, né? A ânsia, a vontade que estão querendo para mudar, fazer alguma coisa. Eu acho muito bom, eu acho que a gente conseguiu botar fogo na base dessa pirâmide. O senhor estava falando de paradigmas, professor. Muitas vezes há a concepção que o planejamento estratégico ele é somente para as grandes empresas, e não é? Absolutamente não. Aliás, é também, né? As grandes empresas têm isso como rotina, né? Grandes planejamentos, e ela tem que fazer isso mesmo. Mas isso não era fato corriqueiro de se aplicar ferramentas em empresas pequenas, muito menos em empresas micro, né? E hoje esse paradigma quebrou-se completamente, né? Então, qualquer empresa, mesmo individual, pode aplicar ferramentas de planejamento estratégico para garantir a sua sobrevivência e permanência no mercado. Professor, tem uma coisa interessante, eu estava lá com um grupo de empresários lá no fundo, fazendo um focus group ali, né? E os empresários estavam relatando que uma das grandes dificuldades no geral, grande parte deles ali eram empresas prestadoras de serviço, é conscientizar o gestor, o grande dono da empresa, de que ele não precisa ficar no operacional e que muitas vezes ele precisa confiar ou capacitar a sua equipe para que possa ser resolutiva na entrega de resultados e ele não tenha que estar no processo inteiro, né, sim presente, mas não no processo fazendo junto do começo ao fim, porque se ele fica no operacional, ele deixa de fazer o estratégico. Isso é comum? Isso faz parte dos paradigmas, né? Esse é um deles, né? Que culturalmente as pequenas empresas elas são geridas, tocadas e gerenciadas, administradas pelos próprios donos, né? E depois eles passam a ter uma grande dificuldade de uma coisa chamada delegação. Não aprenderam a fazer isso, né? E a delegação tem íntima ligação com uma coisa chamada confiabilidade. Então, as pessoas não confiam, né? Então, acham que vão fazer de forma diferente do que ele está fazendo e imaginando que a forma com que ele faz é a única forma certa. Eu tenho um exemplo prático muito bom, né? Eu sou dono de uma empresa, né, que tem 38 anos. A minha empresa, minha filha sempre trabalhou lá como funcionária, foi secretária, foi etc. E depois nós fizemos a sucessão. E quando fizemos a sucessão, isso foi em 2000, no ano 2000, 2002, quando fizemos a sucessão, eu fiquei apavorado, né? Porque eu falei, como é que essa menina vai gerenciar essa empresa, né? Fazendo diferente do que eu faço? Bom, só para lhes dar uma ideia, conclusão, a empresa está muito melhor do que estava na minha mão, porque ela tem uma cabeça completamente diferente, muito melhor do que a minha, fez coisas excelentes na empresa, lógico, sempre participei junto, mas eu quebrei esse paradigma que eu mesmo tinha. Eu tinha muita dificuldade de delegação. Nós temos que acreditar nisso, isso traz a sobrevivência da empresa, a sustentabilidade principalmente. Professor D'Artagnan, para a gente encerrar, o senhor participou conosco desde a primeira edição do Integra, né? E essa equipe ela foi crescendo, foi se transformando, inclusive naquilo que tange aos interesses. Qual a importância de um empresário participar de um grupo como esse?
O Integra é uma grande oportunidade para os empresários, né? Gratuitamente, né? Usando o mínimo do seu tempo para poder vir aqui aprender, vir aqui compartilhar conhecimentos, né? Isso tem uma oferta feita pela universidade, que é uma coisa impressionante, positiva, né? Então, não percam essa oportunidade, venham aqui, discutam com outros empresários, vejam outras realidades, coloquem as suas experiências. Aqui é uma grande fonte de conhecimentos. Então, vale realmente a pena. E o modelo que a gente está fazendo, de discussões em grupo, está sendo muito legal, né? A gente está percebendo as pessoas se entusiasmarem muito pelos assuntos, aprenderem bastante. A gente lê isso nos olhos dos empresários. Perfeito, professor D'Artagnan. Muito obrigado pelas suas contribuições, a presença, mais uma vez, junto ao Parque Tecnológico e à Unifateia. Você continua conosco. Daqui a pouquinho, o professor D'Artagnan retoma junto com as equipes para poder fazer aí um balanço e uma análise das atividades. Depois o projeto final. Tá bom? Pode ser? Tá bom. Ou até nessa construção, o que pode fazer ou não, diante do que o senhor trouxe hoje. Aí criou. Aí eu olhei e falei, opa! É. Perdão. Tem colegas que, meu Deus, Pessoal, atenção. Eu acho que eu que vou ter que abater vocês a tiro. Podem permanecer nos grupos.
Podem permanecer, obrigado, podem permanecer nos mesmos grupos, talvez só virar a cadeira um pouquinho para não terem um torcicolo, mas permaneçam no mesmo grupo. Não... Gente, desculpe interromper uma discussão tão frenética como nós estamos vendo em alguns grupos, né? Mas isso é uma pílula que nós estamos sobre esse projeto, né? Só para esclarecer a vocês, a irmã Zenilde pediu, eu estava afastado desse grupo desde o ano passado, né? Questões particulares aí eu não estava podendo participar, e agora me pediu ajuda para a gente refazer, porque eu acho que esse grupo chegou a um ponto de maturidade que a primeira parte eu acho que já foi cumprida, a integração, se conheceram, viram a importância e tudo, né? Eu acho que tudo seguiu essa trilha, agora está no momento, e essa foi a palavra a fala que eu me pronunciei, é que está no momento que o grupo agora é o seguinte, queremos soluções, queremos propostas, queremos opções, queremos conhecimentos, é isso que a gente quer agora já está tudo. Então, é nesse momento que eu estou entrando. Hoje nós fizemos um protótipo do que a gente poderia fazer nos próximos encontros. E eu me comprometi, já estou trabalhando nisso, de trazer aqui expoentes de conhecimento na área empresarial. Eu tenho um network bom de gente que eu sei que vai me atender, se eu convidar para vir aqui. Então, as próximas oportunidades, né, não terão alguém como eu, mas terão alguém muito melhor do que eu, né, para vir aqui. Já conversei com um deles para vir aqui na próxima, para a gente poder beber do conhecimento que puder, né? Então é uma grande oportunidade, né? Falem isso para os seus colegas empresários, uma oportunidade gratuita, né? De vir aqui, investir aí 1 a 2 horas para receber o que puder de conhecimento, né? Não é receber informação, é receber conhecimento, porque isso vai direto para a sua cabeça, né? E ter a oportunidade de discutir, de estar com um especialista ali para você tirar as dúvidas, etc. Então já fiz uma lista, já estou com 6 pessoas, que lá da academia eu posso contar com muitos deles que podem vir aqui, né? Eu só preciso estudar aí a parte logística para trazê-los, inclusive todos estão se comprometendo, né? Sem cobrança de nenhum honorário, de nada, vem gratuitamente para dar a sua contribuição, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Então esse é o modelito que nós vamos usar aí, que nós estamos vendo, eu vi aí pelo frenesi das conversas, né? Que tem gente aí doida para... Que horas que acaba para eu ir embora para fazer um planejamento, não é? Já vi alguém fazendo um negócio desse, bacana. Então eu queria só questionar, agora vem um momento de questionamento, né? Esse grupo aqui chegou a que conclusão sobre algum elemento facilitador? O que ajuda para fazer isso? Alguém do grupo me responda. Vai, professor. Bom, a nossa conclusão foi a seguinte: o grande facilitador hoje é a vasta disponibilidade de dados e informações. Tranquilo. Já que nós temos que analisar os cenários, ter essa disponibilidade é fundamental. Então é um facilitador básico, né? Depois, as ferramentas de controle, tipo OKR e tudo mais, que juntam toda a empresa nessa implantação de controle. Acaba aquele negócio de fez o plano, ficou na gaveta do diretor e ninguém tomou conhecimento, ninguém implantou. Seria a hierarquia, né? Outro facilitador é a valorização do funcionário. No dia que ele se sente valorizado, ele tem mais vontade de participar, e participa melhor, vamos dizer assim. Deixa eu fazer um parênteses sobre isso. Perdão a interrupção, mas para a gente não perder a toada. A valorização do funcionário. Eu uso isso há mais de 50 anos. Né? Porque as empresas precisam, nós precisamos valorizar os funcionários. Fica só na pergunta. O como fazer é que ninguém faz. Quer dizer, cada um no seu quadrado e a turma está lá, cada um fazendo a sua tarefa, tá certo? Mas nós precisamos valorizá-lo, precisamos valorizar. Gente, para valorizar vai ter que arregaçar a manga, vai ter que se expor. A valorização dos funcionários, você vai ter que se expor. Nós não estamos acostumados a fazer isso. Nós vamos ter que achar um meio de fazer. Este meio, né, e é isso a conclusão de vocês, é um meio de você fazer isso com o mínimo de exposição possível. Não é? Porque ele não está sendo exposto sozinho, todos estão juntos. Então você tem uma certa divisão desse escudo. Isso ajuda bastante. E um detalhe, que aí vem o óbvio.
Na hora que ele participou, quando eu digo ele, eu estou falando este funcionário que nós estamos querendo valorizar, a hora que ele se expôs através da sua contribuição a este projeto, seja ela a mais simples possível, não tem problema nenhum, nós estamos atrás de simplicidade, não estamos atrás de coisas complicadas. E ele assinou embaixo, você pode ter certeza que ele vai querer fazer, porque é o nome dele que ficou em jogo. Então nós simplesmente devolvemos a responsabilidade. Então, é uma forma de delegação muito mais simples. Então, façam isso, porque senão ele vai ficar na posição sempre dizendo assim, estou aguardando você me dar a nova ordem. Né? E a hora que você deu a ordem, ele falou assim, acabei de cumprir, não deu certo, mas foi você que mandou, não fui eu. Então, vamos transferir responsabilidades. Professor, desculpa a minha pergunta, não sei se é por favor. Simples, mas essa forma de valorizar o colaborador só com remuneração, como que o senhor indicaria? Aí entramos num campo minado, né? Você falou a palavra certa, né? Que é o problema, que é o caso da remuneração, né? Quando a gente fala em remuneração, nós estamos falando de uma visão ampla, não estamos falando de salário, né? Então, isso é uma coisa que as empresas precisam também ter esse conceito bem claro, não é? Quer dizer, como nós estamos trabalhando a remuneração? Porque as empresas estão muito preocupadas e muitas vezes a cabeça dos funcionários também preocupada com o salário. E, na verdade, nós estamos falando de remuneração, salário mais benefícios. E quando a gente fala em benefícios, não estamos falando em plano de saúde, né? Isso também. Mas existem vários outros tipos de benefícios que são muito valorizados, devem ser valorizados, tá certo? E que eles, não que coloquem uma cortina de fumaça, não é isso que eu estou dizendo, mas que ele passa, com a valorização, a ter a composição da remuneração, uma coisa que seja mais digna, não é? E não se baseie apenas no número, que é o número do seu salário líquido no final. Agora, desafio todos vocês aqui com relação ao que eu vou dizer agora. Vou botar minha cara a tapa. Os seus funcionários das suas empresas não sabem quais são todos os benefícios que eles têm. Eu estou desafiando vocês. Vocês voltem nas suas empresas e façam a pergunta. Pega um funcionário no contrapé, não deixa ele preparar não, e pergunte para ele, liste para mim todos os benefícios que eu te dou. Você vai ver o acesso de tosse que vai dar. Porque ele não sabe. E nós damos mais benefícios, não valorizamos, não capitalizamos, ele vai pegando aqueles benefícios, segunda-feira ele entra em greve, porque está faltando benefício, e ele quer mais benefício, aí você dá mais benefício para ele, ele não tem ideia de quanto custa. Alguns de vocês já sentou com ele e dizem assim, eu vou te dizer quanto custa um plano de saúde, eu vou te contar quanto custa um restaurante, vou te contar quanto custa um uniforme, eu vou te contar, a hora que você valorizar isso, eu não estou cobrando dele, eu estou apenas querendo que ele saiba, porque ele não valoriza, porque ele não capitaliza, porque nós, gestores, não fazemos ele capitalizar, isso está sendo dado de graça. E aí ele fica apoiado em quê? No salário, e aí entra encrenca. Professor, eu li uma pesquisa recentemente que 82% dos funcionários, principalmente jovens da geração Z, estão pretendendo deixar a empresa não por conta de remuneração, mas por conta de reconhecimento. E ainda que não tenha uma nova oportunidade de trabalho. 10% já está fazendo, já está executando. E tem uma outra tendência, que é a geração mais nova. E eu até conversei com um amigo de 40 anos que deixou a empresa não por salário, mas porque não percebia reconhecimento, não percebia valor. Os jovens têm essa tendência. E mais, eles também estão com a tendência do mínimo necessário, fazer o mínimo necessário. Então, se ele não percebe o valor, se ele não percebe o que ele está fazendo, é sistêmico, ele se desliga da organização, mesmo que ele ganhe bem. Aí, a gente está vendo isso acontecer e, aliás, trazê-lo para uma discussão de planejamento é uma forma de reconhecimento. Né? Ele vai se sentir útil, né? Lógico, né? Existem outras formas de fazer, né? De valorizar a sua inteligência. Deixa eu voltar aqui só para completar. E algum aspecto inibidor? Quer dizer, o que atrapalha? Bom, nós chegamos à conclusão, em primeiro lugar, é o reconhecimento do principal dirigente sobre a importância do planejamento. E a importância dele está em cima, acompanhando. Se ele não acredita, esquece.
esquece. Legal. Cultura da empresa? Cultura. Tradicionalmente, as empresas, principalmente de pequeno porte, como nós estamos colocando, não tem isso como linha tradicional, não é? E a confusão que muitos dirigentes fazem entre planejamento estratégico e mídia social. Fala de planejamento estratégico, confunde com planejamento de mídia social. Planejamento de mídia social é um dos planejamentos, né? Esse aqui é específico, né? Nós vamos discutir o futuro da nossa sobrevivência. Aliás, e tem um motivo legal para trazer o pessoal para fazer, dizendo assim, meu filho, a sua sobrevivência que nós estamos brigando. Quer dizer, a hora que a gente não fizer isso e quebrar, você quebra junto, né? Você está a fim de vir ajudar ou não? É mais ou menos um português meio rasteiro, mas claro, né? Para que o cara entenda. Mais ou menos assim. E esse grupo tem coisas que são repetitivas, só para complementar, só para rodar. Nós comentamos assim, problemas, né? Mais ou menos assim, não enxergar problema como uma situação desagradável. Somos voláteis, nós precisamos observar essa questão da nossa volatilidade e enxergar que problemas podem nos ajudar. A questão do líder fazer tudo, então até houve uma colocação assim, muitos estão saindo com dor de cabeça e precisavam sair com dor no braço. Muitos estão saindo com dor no braço e precisavam sair com dor de cabeça. Né? A respeito também de muitos querem ser chefe e pai, chefe e pai é diferente do líder, né? E falamos novamente da valorização dos funcionários aí, né? E aí um aspecto que para mim é inibidor é realmente saber o como e até ter clareza no porquê vai se fazer a mudança. O porquê parece que a gente consegue explicar com mais facilidade. O como é que as empresas têm pedido ajuda, porque dizem, bom, eu não vou me meter a fazer, de repente dá errado, eu preciso ter ajuda para fazer. Então, o como realmente... E então, uma outra colocação que a colega fez. Empreendedor é aquele que pensa muito, mas o empresário é aquele que faz. Então, conjugar as duas situações, né? Ser empreendedor e empresariar o projeto. Né? Você tocou num ponto importante, que é o problema da delegação, né? Então, a gente vê, até nós estávamos ali com a professora Flávia falando sobre isso agora, sobre o problema da delegação. A gente não tem essa técnica, nós não temos, nós não achamos, eu até contei para ela o meu caso pessoal, né? Eu sou fundador da empresa, a empresa, em 2002, a empresa já estava com 20 e poucos anos, e a minha filha entrou na empresa como estagiária, passou por todas as funções lá, e aí chegou um momento em que eu tinha que fazer sucessão. Aí eu sentei com ela, falei, filha, nós vamos fazer sucessão, você vai assumir esse negócio aqui. Né? Mas eu estava com medo danado de fazer aquilo. Eu não dormia. Né? Eu falei, como é que essa menina vai tocar esse negócio? Será que ela vai tomar as mesmas decisões? Será que... E ela firme, né? E aí fizemos o processo, demorou aí 2 meses, né? O processo sucessório, e aí ela assumiu e eu fui para uma área de departamento, que é onde eu estou até hoje, e fiquei trabalhando na minha área e estou tomando conta, né? E eu queria jantar com ela todo dia para saber como é que ela tomou aquelas decisões. E eu sou franco em dizer a vocês, a empresa melhorou em 100%. Ela transformou aquela empresa de uma forma muito melhor do que eu vinha tocando. Completamente diferente. Eu tremi nas bases em muitas decisões que ela tomava, não é? Mas depois eu olhava para ela e dizia, eu estava errado. Porque eu cheguei no limite e ela continuou daí para frente. Hoje ela toca. Sofreu no início, hoje não, mas sofreu no início os problemas que a gente percebe que são problemas culturais, né? Como sendo mulher dona da empresa, né? Onde uma empresa que tem consultores que só são homens, não é? E todos acima de 60 anos, aí você imagina os problemas que essa menina com 25 anos teve que fazer, 28 anos teve que fazer, né? E venceu. Né? E venceu, e conseguiu vencer, sozinha. Né? Mas então é isso, então é um exemplo, nós não temos essa capacidade de delegação, temos medo, mas nós temos que fazer. Esse processo que junta todo mundo ajuda, não é? Porque eu vou fazer aquela pergunta que é difícil de fazer muitas vezes, né? Que aliás é uma prática nova, uma ciência nova, chamada axiologia. Não é? Quando eu pergunto para o cara, o que você acha? Né? E ele vai achar, de repente ele acha aquilo que você não acha. E aí você tem que saber se vai aceitar ou não. Né? Mas nós vamos ter que praticar, não tem jeito, nós vamos ter que botar a nossa cara à tapa. E a razão pela qual tem que fazer isso é muito simples.
é a sobrevivência da empresa. Dar oportunidade? Só isso. A oportunidade de falar, a oportunidade de fazer, até a oportunidade de errar. A oportunidade de mostrar que errou. Ele vai pensar 2 vezes antes de dar a segunda. Porque hoje está fácil, né? Porque hoje ele dá a ideia. E alguém que se vire. Né? Eu sempre fui, em todas as empresas que eu participei, eu fui radicalmente contra o tal de caixinha de sugestões por causa disso. O cara vai lá, escreve uma sugestão e fica na caixa. Uma equipe vai tomar conta daquilo. Ele não tem nada a ver com aquilo. Não. Ele tem que participar do processo. Então, ele vai pensar 2 vezes antes de dar uma ideia. Isso é uma forma da gente fazer o processo educativo. Gente, nós não somos gestores nem gerentes, nós somos educadores. Nós somos educadores de pessoas dentro das nossas empresas. Nós não somos chefes de ninguém. Nós educamos essas pessoas. É a mesma estrutura familiar. É pai e filho. É estrutura de educação. Educação, nós estamos falando de educação profissional. Agora, começa com um grande problema. Será que os gerentes todos, gestores de empresas, sabem conceituar o que é educação? Adorei esse silêncio, porque ele é a realidade. A turma confunde educação com treinamento. E qual é o conceito universal? O que é educar? Estou falando de profissionalmente. Educar é fazer as pessoas entenderem os princípios do que faz. Educar é fazer as pessoas entenderem a importância do seu trabalho. Educar é fazer as pessoas entenderem a responsabilidade do que está fazendo. E alguém diz, e o que ele faz? Não importa. A moça que limpou essa sala aqui, antes de nós virmos, alguém tinha que dizer para ela que ela participou dessa reunião, porque nós chegamos aqui, essa sala estava limpa. Ela fez parte do processo. Mas ninguém disse isso para ela. Ela é só uma faxineira. E o que é treinar? Universalmente, o conceito de treinar é desenvolver habilidades. E eu junto os 2 conceitos e pergunto, dá para desenvolver a habilidade de quem não sabe a responsabilidade do que faz? Este é o erro que nós estamos cometendo. Nós estamos treinando pessoas deseducadas. E alguém diz assim, e vamos então fazer o seguinte, contrata um consultor para fazer educação. Educação é idelegável. Idelegável. Porque o seu subordinado, ele quer receber a informação de você e não de alguém que foi delegado. Então, você vai ter que botar a cara a tapa. Treinamento é delegável, educação não. Eu não estou falando de educação de escola, também, mas estou falando de educação profissional. Se todos os gerentes, supervisores soubessem disso, não ia ajudar muito. Momentos de reflexão. Vamos se fechar aqui para a gente ir embora. Professor, e aí? Bom, nosso grupo chegou basicamente nas mesmas conclusões que okay, já foram então, ditas. Completa. Mas só para pontuar aqui especificamente, pontos facilitadores. A tecnologia e o acesso à informação. Muito facilitador. Acho que facilitam demais nesse processo de planejamento. E os inibidores são um pouco mais complexos. Nós colocamos a falta de consciência da necessidade do planejamento. Isso aí. Muitas vezes os gestores eles não têm essa visão sobre a importância de se planejar. Uma rotina muito intensa que deixa muitas vezes míope o responsável por puxar esse planejamento. Então ele fica tão imerso ali na sua rotina que ele não consegue se dedicar a isso ou talvez não enxergar essa necessidade. E um outro ponto, a falta de conhecimento sobre ferramentas e mecanismos de se planejar. Aí vai ter que precisar de ajuda, realmente. Para não fazer, errar e ter que fazer de novo. Né? Então, legal. Bacana. Quem? O problema é que nós aprendemos com os erros. O grande risco é o seguinte, a que preço? A que preço? Você pode errar, não, eu estou aprendendo com erro. Muitas vezes esse preço é muito alto. Precisa tomar esse cuidado, tá certo? Aí pode não dar para fazer de novo, tá certo? Comprometeu demais. E você percebe isso quando o funcionário diz assim, de novo, vai ter que fazer? Nós vamos fazer aquele negócio de planejamento, aquele que não deu certo ano passado. Você já vê do jeito que o cara está, né? Já foi, já comprometeu. Então, para fazer, certeiro, fazer bem feito, né? Fazer de uma vez. Alguém complementa alguma coisa com o grupo que estava aqui? Não, o nosso também foi basicamente as mesmas conclusões. A gente só estava discutindo também que às vezes a hora
fora do empresário Z é muito cara para exercer certas funções que ele não delega. Lógico. Então, você delegar, fazer essa integração com os funcionários, né, seria um facilitador, né, e um acúmulo de funções ali que o empresário às vezes ele se sobrecarrega, seria um inibidor. Muito inibidor. Ele tem a tendência a querer fazer sozinho. Aliás, eu já vi casos de empresas, olha, eu queria que você me ajudasse a fazer o planejamento. Tá bom, então nós vamos... Não, eu sou eu que vou. Eu tenho todas as informações. Eu falei, não é as suas informações, eu nem estou precisando agora. Tá certo? Eu estou precisando um pouco mais na base, porque tem coisas lá embaixo. Então, na cabeça dele é isso. Ele não consegue imaginar que alguém possa, na empresa dele, falar sobre alguma ameaça de mercado. Ele não imagina que alguém faça isso. Não é? Quando ele vê que é muito mais simples do que ele pensa, e a hora que mobiliza, ele percebe que vai ter que soltar um pouco a ponta da corda. Não é? Isso aí. Tem um grupo aqui no canto? Não? Foram? Já fomos nós? Ok? Vamos aqui agora para a gente fechar? Está um tal de apontar dedo aqui, uma coisa impressionante, né? Vamos lá, professor. Só completar. Na padaria. Ele tem dificuldade em ver o processo do padeiro. Ele quer saber. Porque um dia eu posso estar com o jeito Sei. o seu processo. Não fala o nome da padaria não, porque aí pode pegar mal. O padeiro que não presta. Mas a sugestão que foi dada aqui é que, como ele é novo, ele vai ter que entender um pouco o processo então, da padaria. Para ele comandar, para ele fazer. Tá certo. E a padaria dele tem a participação de todos os funcionários, porque ele comprou a padaria, mas não mudou nenhum funcionário. Não trocou. Ok. Então, com isso, dá uma estabilidade e os próprios funcionários se comprometem mais. Lógico. Trabalho, tanto que chega de manhã, já está tudo pronto para atender, e à tarde também a equipe trabalha com alegria. Então, eu acho que essa estabilidade que ele deu, que é facilitador, isso fez com que ajuda. ele mantivesse o nível de comprometimento. Legal. A única ameaça dele é o padeiro que não tem processo. Aliás, sabe que esse ramo de negócio, né, padaria, não é o meu ramo, mas pelo que eu já aprendi muito sobre isso, o calcanhar de Aquiles é esse, né? Quer dizer, esse é o problema, principalmente em função do horário, né? O padeiro está lá de madrugada, não tem ninguém do lado, ele faz o que quer, né? E poucos donos de padaria são padeiros, né? Poucos que eu conhecia, né? Os que são donos de padaria e são padeiros também são portugueses, né? Por isso que as padarias de portugueses são padarias tradicionais, porque eles são padeiros também, né? E muita gente compra. Eu vivi isso meio na pele, que a minha antiga secretária resolveu vender um apartamento para comprar uma padaria. Eu falei, pelo amor de Deus, você não dura um mês. Não é? E eu me enganei. Realmente, eu fiquei muito chateado porque me enganei. Durou só 15 dias. Né? É lógico que ia quebrar. Não é? Nunca mexeu com aquilo. Vai mexer com padeiro, você imagina. Não é? Que é uma profissão muito complexa, né? Porque ele tem a mão. A mão. Quando o padeiro diz assim, bom, eu vou lhe ensinar a fazer pão. Você vai apertando até dar o ponto. Como é que eu ponho isso no procedimento? Que ponto é esse? Não sei, eu sinto o ponto. Né? Olha só como é que você vai conseguir, é muito complicado. Então, meus pêsames, mas eu acho que pode ajudar muito. Né? Eu acho que uma coisa em padaria que pode ajudar muito é a parte de serviços, principalmente de atendimento. Isso ajuda muito no diferencial, porque todas são a mesma coisa e produzem o mesmo pão. Não é? Então, temos que diferenciar. O planejamento pode fazer isso. Ok, o outro grupo, diga. Nós pontuamos as questões que já foram colocadas ok. Nos outros grupos. Podemos acrescentar, então, elucidar, talvez, a questão da especialização. Especialização. Hoje a sociedade é toda muito organizada em empresas. Lógico. Todos os segmentos sociais, todos estão se organizando. E isso facilita esse intercâmbio. Isso. Oportunidades como essa que a gente está tendo aqui. Sem dúvida. Esse é um elemento facilitador. Sem dúvida. E um dos fatores inibidores que pode ser colocado talvez como diferenciado do que foi colocado é a nossa dificuldade de aceitar o novo. É isso aí. Você compra um carro de uma marca hoje, quando você for trocar de carro, 90% de chance de você buscar um veículo da mesma marca. Certeza. O nosso próprio corpo, ele trabalha de tal forma a economizar energia. Isso é, então, isso é conforto. Um fator. Então, a gente precisa ter consciência dessas questões todas
aprender a trabalhar com as gerações diferentes, né, que essa geração Z que está vindo aí, hoje, eles não param mais o emprego. Eles têm uma conflito de gerações. Você tem uma dificuldade maior, eles têm uma dificuldade maior de ficar, tem um excesso de informação, uma dificuldade de fazer esse primeiro filtro, de virar conhecimento. Sim. E eles acabam não parando. Hoje, a média de uma pessoa parar um trabalho, pela uma pesquisa recente da Fiesp, é de 9 meses. A gente não tá, como é que você vai fazer planejamento estratégico com uma equipe assim tão rápida, de mudanças tão sérias? Essa colocação sua é importante a gente responder. Responder não, ou pelo menos fazer uma reflexão sobre ela. Como é que eu vou fazer planejamento estratégico se o cara só vai ficar 6 meses? Eu não estou querendo o cara, eu estou querendo a informação dele, o conhecimento dele. Estou querendo saber o que ele acha. E aí, coloque o outro no lugar, mas a estrutura do que nós estamos fazendo da sobrevivência está montada. E eu usei a informação de todos, então não se preocupe com isso. E a questão, depois a gente tem que aprender a trabalhar isso. Com certeza. No dia a dia. Lógico. A questão da produção. E você já tem que incluir isso no seu planejamento estratégico. Lógico. Que você determinar que você não pode fazer o planejamento estratégico sem perceber essas condições todas. Isso faz parte do cenário. Que você vai ter, faz parte do cenário. Parte do cenário. E que crescimento, o planejamento estratégico é voltado diretamente com o objetivo principal de crescimento. E que crescimento não é uma opção. Crescimento é uma necessidade. Lógico. Porque a empresa é um organismo vivo. Então, ela tem que estar permanentemente crescendo. A partir do momento que ela deixa de crescer, significa que ela está começando a morrer. Então, você tem que estar com toda essa estrutura. Boa avaliação. Completou. Bacana. Diga. Sobre o que ela falou sobre a geração Z, Sei. Minha empresa 1, né, nós somos especialistas em embalagem, né? Sei. Uma loja em Guará. Então, eu estou com muita dificuldade com isso, com a geração Z. Né? Essa dificuldade que ela falou é outra geração que até tem que se preparar para poder receber. Isso é conflito de geração, né? Se vocês olharem nas suas empresas, vocês vão ver quantas gerações tem lá dentro. E nós estamos colocando gente misturada em gerações e sem fazer a preparação. Entendeu? O custo sai mais em conta, porém, até onde que esse mais Aliás, tem empresa, eu já vi uma empresa aí que só está contratando o idoso por causa disso. Nós, mais temos mais experiência, também tem que desaprender uma arte que o Saramago fala muito bem, de desaprender. Aprender a desaprender. Refazer o conceito. Refazer os conceitos. Exatamente. Grande desafio esse, hein? Aliás, grande oportunidade nossa de estar vivendo nisso, né? É uma grande oportunidade de aprendizado. Esse grupo? Vamos completar? Faltam mais 2 grupos só? Vai de encontro do que a gente falou aqui na sala, né? Tá. Foram 3 questões de facilitadores. Foi gestão de tempo. Gestão do tempo. É facilitador. Gestão de processo. A gestão do processo. Ok. E gestão e desenvolvimento de pessoas. E o desenvolvimento de pessoas. Ok. A parte inibidora, né? Inibidor. Dificuldade de encontrar pessoas que compram ideias novas, né? Dificuldade de achar pessoas que compram ideias novas. Falta de gestão de processo. Tá, ele é facilitador de um lado e é inibidor do outro. Nós temos dificuldade de ouvir a ponta, não é? É porque nós não descemos os degraus, né? Então a gente ouve só o que está nos pares, né? E olha, ouvir as bases não é simples, hein? Se você sai aqui dentro da empresa e pega o funcionário da base e diz assim, fala, ele fica mudo, não é? Porque ele não sabe, ele vai falar o quê, não é? Então isso tem que ser conquistado. Então, o que a gente usa? No planejamento estratégico, você usa o planejamento como uma estratégia de fazê-lo falar, tá certo? Ele se sente num ambiente onde ele pode falar, e aí ele fala. E a hora que ele fala... Olha, gente, eu coordenei um projeto, quando eu trabalhei na Embraer, durante 10 anos, um projeto com 160 equipes, só de operários de todas as áreas da empresa, 160 equipes, de mais ou menos 5 a 8 funcionários por equipe. Reuniões semanais com todas as equipes, né? Eu fiquei maluco aí durante 10 anos fazendo isso. A empresa ficava desesperada de ver, aqueles caras estavam mudando a empresa inteira, porque muita coisa estava errada.
Porque a hora que deu essa margem para que ele falasse, esses projetos todos subiam, e as pessoas ficavam desesperadas de saber se saiu da cabeça de quem? Um operário. Quer dizer, era ele que fazia e sabia que estava fazendo errado. Só que até então ele fazia porque a engenharia mandou. A hora que ele pôde questionar, começou a mudar tudo. O meu problema maior era gerenciar o nível de gerência, porque os caras queriam fazer caça às bruxas. Ou seja, qual foi o cara então que deu a ideia errada? Eles queriam prender o cara e eu não podia entregá-lo. Então, uma situação complexa. Então, dá para trabalhar isso de maneira que ele consiga falar, é uma forma de descer a base. Legal. E fechamos aqui com este grupo. Tá. Todas as observações que foram feitas pelos grupos, nós também passamos por isso. Então, nós resumimos isso dos aspectos facilitadores. São você conhecer a missão, a visão, valores e propósito. Isso são os elementos básicos de gestão de uma empresa. Não é? O seu propósito, a sua visão empresarial, a sua missão e os seus valores. Obviamente, começando pelos valores, né? Porque sem saber os valores, como é que eu vou criar a missão? Tá certo? Mas, enfim, certíssimo. Certo. E quanto aos aspectos inibidores, a gente acha que a pessoa tem que conhecer todo o processo e fazer a conciliação do querer e ser. Do querer e ser. Dela com a empresa. Ok. Aí que é o compromisso dessas pessoas com a organização. As pessoas dizem muito, pô, cara, você precisa vestir a camisa. Eu vi um funcionário falar assim, então tá, você me dá a camisa que eu visto. Eu não recebo a camisa, né? Como é que eu visto o quê? Não é? Até por isso, quando a empresa começa a entender o porquê ela existe e consegue transmitir esse propósito dela de existência para o colaborador, não só o colaborador passa a vestir a camisa, como ele entende que existe uma camisa para ser vestida. E a empresa, o seu RH, consegue contratar pessoas que se encaixem no propósito dela de existir. Então, a partir do momento que hoje as contratações sejam feitas não só por técnica, mas também por propósito e humana, e assim, o perfil da pessoa, do profissional, naturalmente aquele profissional passa a se encaixar no perfil que a empresa precisa conhecer do porquê ela existe. Aliás, o maior empresário, o maior empresário do mundo, né, em termos de numéricos, né, de funcionários, que foi o John Rockefeller, ele tinha essa característica, né? Eu não sei se você é dono de, você é formado em culinária ou se é físico nuclear. Eu quero saber se você entende a cultura da minha empresa para vir trabalhar aqui. Então, essa é uma característica dele. Se me permite até complementar, naturalmente o profissional que se sente parte e tem o propósito alinhado com o da empresa, ele passa a ver valor no trabalho dele. Naturalmente a empresa constrói um reconhecimento daquilo que ele faz, porque como foi dito, principalmente hoje pela geração Z, não é só o dinheiro que prende a pessoa ao cargo, mas é o porquê que ela está onde ela está. Então, certíssimo. Professora, ia completar? Eu ia complementar essa história de você conversar com os funcionários, que eu acho muito importante. Eu tive um presidente de uma autarquia em que ele fazia um café uma vez por mês com todos os funcionários. E ele sabia tudo que o funcionário pensava. E ele é um excelente, eu vou até falar o nome dele, que eu tenho o maior prazer de ter trabalhado, de ter sido colaboradora dele, que é o João Dória Júnior. Ele é uma pessoa fantástica nesse quesito de conhecer e fazer e todos de mobilizar, né? Café, fale com o presidente. Aliás, o presidente da TAM fez muito isso, né? Servia bala durante os voos, né? Eu estava num voo uma vez que eu vi, eu sou testemunho que ele falou isso, porque eu estava num voo para Belo Horizonte e ele entrou no voo, o presidente da empresa, pegou a bandeja de bala e saiu servindo para os passageiros, não é? E todo mundo sabia quem era ele, né? Lógico, né? Era o presidente da empresa, todo mundo via, as comissárias junto, né? Do lado dele, e ele servindo balinha para os passageiros. Aí teve uma hora que ele parou no meio do corredor e falou assim, vocês não sabem como é difícil ganhar 6 milhões de dólares, né? Então, quer dizer, se dava o direito de fazer uma gozação dessa e todo mundo achou muito engraçado. Enfim. Chato. Ô, gente, eu acho que eu não tive muita gestão aqui do dia de hoje, nós não tivemos muita qualidade no horário, né? Ultrapassamos 10 minutos, mas eu percebi que parte disso foi do entusiasmo, não só meu, mas o de vocês também, não é? Então,
Então, esse é um modelo que eu acho que a gente vai poder repetir no próximo evento. Eu ainda não tenho a confirmação de quem vem no próximo, vou combinar com a irmã se podemos fazer isso, e aí anunciarei para vocês. Vai ser exatamente o que nós fizemos, né? Mas prometo que a gente vai conseguir segurar um pouco mais o horário. Fazendo uma pequena publicidade, mas o assunto planejamento estratégico, o assunto conflito de gerações, o assunto liderança e outros assuntos, se vocês quiserem ouvir alguma coisa sobre esse tema, por favor, entrem no canal do YouTube Darta Barros. Porque eu, apesar dos meus 76 anos, eu sou youtuber também. E eu tenho lá 20 e poucos vídeos que eu gravei, vídeos curtos sobre esses temas. O vídeo que tem mais tempo é o de planejamento estratégico, porque ele é muito complexo, então ele deve ter uns 12, 13 minutos. Mas entrem no canal, vocês podem escolher lá o vídeo que vocês quiserem e, por favor, façam uma análise crítica, coloque seu comentário e acione o sininho. Tá bom? Obrigado. Um abraço para vocês, viu? Então, professor, missão cumprida. Gestão da qualidade aqui, ele já se acusou, né, o professor D'Artagnan, porque ele é o primeiro a falar dessa questão de gestão do tempo. Darta Barros. Também pela TV Unifatéia tem alguns programas com o professor D'Artagnan. Agradecemos a presença de cada um e cada uma neste evento. Recordamos a história do elefante dos cegos, para que a gente leve também para continuar reverberando. E também nós estamos prestes a inaugurar a nossa clínica escola. Então, vocês podem, nós pedimos aí um auxílio, né? Nós não cobramos nada por este evento, mas se este evento também tem sido contribuição para os senhores e senhoras, podem lá fazer uma doação que vai para a clínica escola, onde a gente atende aí um número muito grande de pessoas ao entorno de nós, não só em Lorena, mas em toda a região do Vale do Paraíba. Então, na especialidade de estomoterapia e outras especialidades. Então, a gente pede aí a contribuição e vocês também podem divulgar para quem quiser contribuir aí para atender as pessoas. No nosso próximo Integra, nós teremos esse movimento, mas também vamos conversar com o professor D'Artagnan, para que também a gente possa, de repente, startar um evento um pouco mais amplo ali com a ISA, né? Então, nós manteremos informados no grupo aí do Integra. Gratidão, agora fica o tempo para network e também para o cafezinho. Você que nos acompanhou, está acompanhando a nossa programação ao vivo pela TV Unifatéia, viu o quanto esse bate-papo da manhã foi produtivo. E para saber um pouquinho das expectativas das pessoas, nós temos alguém que veio pela primeira vez no Integra, mas não é a primeira vez no Unifatéia, né? O Pedro Hummel, que é nosso ex-aluno, que voou aí pelo mercado, né, o Pedro? É gestor de marketing da Santa Casa de Guaratinguetá e também ele tem uma empresa, sempre trabalhou, sempre foi empreendedor, né, Pedro? Bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. Primeiro é um prazer estar de volta na FATEA, né? Eu que estudei aqui desde a primeira série, aqui foi minha única escola, né? Eu tenho aqui como a minha casa, como a minha família. E é extremamente gostoso a gente estar aqui, reencontrar amigos, reencontrar pessoas e participar dessa programação de hoje, né? Sobre gestão de pessoas, gestão de processos em todas as áreas aqui que a gente trabalha. Pedro, você participou ali, viu a discussão, viu que as angústias dos líderes, né, dos gestores, elas são mais ou menos as mesmas, né? Onde você se viu ali, o que você achou? Independente do setor, independente da área, né? Hoje eu trabalho na área de saúde, na parte de gestão de marketing de saúde, na parte de eventos, né? E são os mesmos problemas que a gente encontra, né? A falta, às vezes, de interesse da população, de interesse dos funcionários, dos colaboradores, a falta de processos, a falta de comunicação, e isso acaba sendo o mesmo problema para todo mundo, né? Aquele calinho que a gente tem, independente do setor que a gente trabalha. Pedro, olha só, um pouquinho antes, o professor D'Artagnan veio aqui dar uma entrevista para a gente, né? E ele falou da importância desse tipo de evento para nós fazermos sinergias com outras pessoas e entendermos que nós não estamos sozinhos no mundo. Foi bom para você? Com certeza, a gente já
naquele momento de dinâmica de grupo, né, a gente conseguiu já ter uma breve conversa com algumas pessoas de outros setores, né, de realidades diferentes, mas com os mesmos problemas. E aí a gente consegue ir se ajustando, né, porque às vezes o que você pensa, o que você tem de solução vai servir para mim, né, vai ser muito importante para mim, independente da área, o processo pode ser o mesmo, né, para a gente poder seguir num caminho melhor. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Esperamos você nas nossas próximas edições, na próxima edição do Integre, nas próximas também. Você continua conosco, até já já.